bom que você está ligado conosco nesse momento. É um privilégio para mim estar aqui essa noite compartilhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus já tem trabalhado nos nossos corações. É uma alegria muito grande poder compartilhar. Eu queria fazer uma pergunta para você. Será que em algum momento da sua vida você já se sentiu ameaçado? Eu lembro que um fim de tarde em São Paulo, perto do Parque Ibirapuera, eu estava com a minha família dentro do carro, sinal fechado, carro por todos os lados, e nós vimos um assalto ocorrendo na nossa frente. E nós não tínhamos para onde ir, não tínhamos o que fazer, nós não podíamos dar ré, não podia ser para a direita nem para a esquerda. E eu lembro muito bem que o assaltante, com uma arma bem grande, assustadora, ele largou o veículo da frente, pegou os pertences do motorista, e ele veio bem para o nosso lado, na nossa direção, e ele veio sacudindo a arma, e o sinal abriu, e ele desviou e foi para o outro lado, e a gente, ufa. Você já se sentiu assim, ameaçado? Algo que cercou você, e você se sentiu assim, sem saída, impotente? Eu sei que das nossas vidas, em maior ou menor grau, todos nós já passamos por uma situação semelhante. E nós podemos estar cercados diante de um assalto, nós podemos nos sentir cercados no meio de uma guerra. Eu fui pastor de uma igreja aqui da cidade, e perto tinha um narcotráfico. E eu lembro que uma tarde, eu e um membro da igreja estávamos passando por ali e ficamos presos no meio de um tiroteio. E você não tem o que fazer, você só se abaixa, pede que Deus tenha misericórdia. Você tem enfrentado situações assim? De repente o cerco que está acontecendo na sua vida não é uma ameaça como essa, mas é uma doença como um câncer, o Covid, uma depressão, e você se sente impotente. Talvez você esteja se sentindo sem forças, temeroso. E agora, o que vai acontecer? Talvez você esteja dentro de uma luta na sua casa, com a sua família, com os seus familiares. Eu já passei por situações difíceis e eu sei que às vezes a gente se sente cercado. Pessoas a quem você ama, que você tem um vínculo forte de sangue, mas às vezes as coisas fogem ao controle, e parece que uma guerra se instala, e você fica sem saber o que fazer, você se sente mal, parece que aquilo te consome. E o que você pode fazer? Como é que você pode reagir? Passar por esse tipo de situação é experimentar o medo, é experimentar a impotência, é experimentar a nossa fraqueza. E às vezes, no meio de tanta gente, nós nos sentimos muito solitários. Mas o que nós podemos fazer? Essa é uma mensagem que também é um testemunho, um compartilhar da palavra de Deus, num dos trechos da Bíblia que muitos me fascinam, mas esse é um que me fascina bastante. E nos dias de Covid, eu pude lembrar desse texto e ler e reler, e Deus veio falando comigo, e eu pude ver muita similaridade com o que nós já passamos como família. E eu queria compartilhar essa noite com você, qual é o segredo para você passar por uma dificuldade dessa, tendo a presença de Deus ao seu lado, te aquietando, te acalmando? Qual o papel que você pode desempenhar para que isso ocorra? Será que você tem que fazer alguma coisa especial? Será que você tem que ter algum tipo de postura? Será que você tem que ter algum tipo de busca? E as pessoas andam angustiadas, nós andamos no meio de uma pandemia, nós não sabemos se amanhã tudo estará aberto, se tudo estará fechado, nós andamos preocupados com tantas coisas. Eu sei que talvez você que é empresário esteja preocupado, você não suporta mais um lockdown. Você está olhando uma falência chegando e você se sente impotente. O que eu posso fazer? Pastor, qual é o segredo para isso? Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler os versos 2 e 3, o verso 12, 15, 17, 20 e 22. É um trecho extenso. Então eu separei alguns versículos que são chave, mas eu quero lançar para você um desafio. Se você puder abrir a sua Bíblia agora,
Se você puder, se você não pode agora, abra depois. Pegue 2 Crônicas 20 e leia o capítulo todo, porque Deus quer falar com você. 2 Crônicas 20, verso 2 diz assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. O verso 12 diz assim: ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Versículo 15, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não fique com medo das coisas que estão te cercando. Não fique, não desanime, porque a batalha é do Senhor. Verso 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O versículo 20, de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. E quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. E para encerrar o verso 22, diz assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Qual é o contexto dessa história? Onde que aconteceu isso? O rei Josafá foi rei de Judá, ele era filho do rei Asa, e ele era um rei que fez muitas coisas boas. Ele combateu o culto a deuses estranhos, ele combateu a idolatria, ele instituiu bons juízes, ele combateu a corrupção da nação, ele instruiu seus oficiais e levitas a ensinar a lei do Senhor por todas as cidades. Ele deu autoridade aos levitas e sacerdotes e chefes de família para ensinar o povo com relação ao pecado e às transgressões da lei de Deus. Ele foi um excelente administrador, ele reuniu um exército de 1.160.000 homens que estavam à sua disposição, além daqueles que já estavam nas cidades fortificadas, que estavam ali para defender a nação. Ele era muito respeitado pelos povos ao redor de Judá, a ponto de receber dos inimigos históricos, que eram os filisteus, ele recebia presentes. Ninguém queria entrar em guerra com ele. Mas ele era humano, ele também cometia erros, né? E por ser parente do rei Acabe, um dia, a convite do rei Acabe, subiram para uma guerra contra um povo, e ali ele quase perde a vida e quase perde o seu reinado. O rei Acabe morre, mas Deus, na hora do confronto, Deus deu um livramento a esse rei. E aqui nós estamos vendo nesse texto que, passado algum tempo, 3 povos se levantam com um poderio militar muito grande e estavam indo contra Judá. E ele fica alarmado, ele fica temeroso. Ele estava enfrentando como rei a sua pior ameaça externa. Hoje nós estamos com uma ameaça que eu diria que é interna, que está em todos os lugares, que se chama Covid.
Mas ele era um rei teocrático e ele, como descendente do rei Davi, como seu antepassado, ele decide buscar a Deus. Você tem buscado a Deus nesses dias de cerco, de incerteza? E antes que nós avancemos nessa mensagem, eu quero convidar minha esposa Simone para testemunhar sobre um pouco do que foi a nossa vida. Boa noite. Assim, para mim, muito significativo poder falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque em todos os momentos que alguma coisa aconteceu, o que nós fizemos foi buscar ao Senhor. O que o rei Josafá fez lá atrás, nós temos feito isso. E eu vou começar contando que em 6 de novembro de 1992, eu fiquei muito doente. Diagnosticada com uma pielite aguda, muito forte. E fui tratada neste sentido, mas no dia 11. Quando estava esperando o almoço, minha mãe vem ao meu encontro e me chama. Ela olha para as minhas pernas e eu tinha uma perna que era 3 vezes o tamanho da outra perna, totalmente arroxeada, e eu tive a minha primeira trombose. Nesse momento, aquela correria, fui internada, e quando nós chegamos lá, o que o médico falou para o meu marido, para o Cleiton, foi: somente um milagre pode salvar a sua esposa. Se você crê em Deus, busque, porque não temos muito o que fazer. Mas nós cremos nesse Deus de milagre, e foi exatamente isto que aconteceu. E eu posso dizer para vocês que eu tenho vivido assim. Eu tenho vivido na minha vida os milagres de Deus a cada instante. Passou o tempo do risco da morte e eu logo comecei um tratamento longo, porque os médicos disseram que a trombose que eu tive, ela afetou a veia ilíaca interna do lado esquerdo da minha perna, desde a virilha até os pés. Então começou um tratamento bem delicado. E no meio deste tratamento veio mais uma notícia: você não vai poder engravidar. Se você engravidar, ou você morre durante a gravidez ou no parto. Esse era o diagnóstico que eu recebi. Só que o nosso Deus, Ele não é um Deus que os impossíveis o intimida. Ele não é um Deus que se conforma com os impossíveis nossos. E aí o que aconteceu? Eu engravidei. Durante a gravidez, 3 remédios injetáveis por dia, de anticoagulante, medicação, repouso, 9 meses. Mas, ao final, preparados para um parto muito difícil, com uma junta médica, médico vascular, enfim, enfermeiros, o obstetra, o pediatra, enfim, vários médicos junto comigo. E o que aconteceu? Foi um parto seco, sem sangue nenhum. A Isadora nasceu, linda. Em 15 minutos tinha acabado o parto, que seria difícil. Mais um milagre de Deus em nossas vidas. E hoje ela está com uma bênção ao nosso lado, com 26 anos. Então, Deus, mais uma vez, esteve conosco. E Ele nos abençoou com uma filha. E durante este tempo na minha vida, sempre eu tive muito cuidado com a minha saúde, principalmente a área vascular. Em 2004, novamente, eu fiquei muito doente. E não sabíamos o que era. Eu ia para médicos e outros médicos, e mais médicos, ninguém descobria. Quando, então, chegamos diante de uma médica que falou que ia descobrir o que eu tinha. E quando nós chegamos em uma consulta, eu e o Cleiton, essa médica em São Paulo, só estávamos nós dois.
essa médica disse assim, olha, o mínimo que você está tendo é uma trombose na sua hipófise. Quando ela falou isso, o nosso chão se abriu e nós perguntamos para ela, doutora, o que é de mais leve que eu estou passando nesse momento? E ela disse assim, é uma inflamação na sua hipófise, isso é o mais leve. E nós ousamos, eu e o Cleiton, a dizer, então vai ser isto que eu vou ter. Eu não vou ter essa trombose. Nós vamos vencer isso, porque o nosso Deus vai nos livrar de mais este momento. E, graças a Deus, a esse Deus maravilhoso, nós passamos por mais este período. Foi um período difícil, uma inflamação na hipófise, mas me restabeleci. Né? E mais um milagre para a minha coleção de milagres. O quanto Deus tem cuidado da minha vida. Essa música que nós cantamos, em teus braços é o meu descanso, esse é o meu descanso. Porque eu tenho vivido assim todos os dias e muitas vezes em momentos muito difíceis. Né? Mas não parou aí. Em 2011, mais uma vez, eu fui acometida de outra trombose na perna. Em outra veia da perna, não era a veia ilíaca, mas outra veia, trombose na mesma perna esquerda. E pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez, eu passei por essa. Né? E para coroar, vamos dizer assim, até chegar aqui, no ano de 2020, quando começou a pandemia, todos nós não sabendo exatamente o que iria acontecer, como seria. Em abril, eu tive novamente outra trombose, na mesma perna, em outra veia, quase chegando na safena, e por um triz não chegou, mas porque Deus não permitiu. Mais uma vez, tratamento da trombose, ficamos quietos em casa. Eu sei que a igreja que orou por mim, muitas pessoas, e mais uma vez passamos. E logo que passamos esse período, o médico falou assim, Simone, eu acho que eu descobri o porquê de você ter tantas tromboses. Então, eu quero que você faça outros exames. E eu fui fazer estes outros exames. E quando eu cheguei com a resposta destes outros exames, a solução que ele havia imaginado não aconteceu. Mas nós podemos ver e comprovar o poder de Deus na nossa vida, porque, na realidade, aquela trombose que eu tive lá em 1992, ela não acometeu somente a minha perna. Toda a minha parte abdominal, a veia ilíaca, eu não tenho circulação, ela é um cano, não é um cano, ela é um negócio seco, todo grudado. E não tem circulação nenhuma por ela. Só tem circulação por veias superficiais e o que o organismo vai fazendo e desenvolvendo, e aquilo que Deus vai fazendo na minha vida e que tem feito. E aí nós realmente nos alegramos mais ainda com Deus, porque nós podemos ver que ter uma filha foi milagre de Deus na nossa vida, que estar aqui inteira, porque eu poderia, no mínimo, não ter uma perna. Eu poderia não ter essa minha perna esquerda, mas não, eu estou aqui inteira, porque Deus permitiu isso, e porque Deus fez isso na minha vida. Então, nós, com esse diagnóstico, apesar de não ter descoberto a cura, vamos dizer assim, esse diagnóstico nos trouxe alegria. Esse diagnóstico nos trouxe festa, inclusive eu fiquei tão feliz porque, e eu falava para as pessoas, como Deus é maravilhoso, como Deus, Ele é poderoso. E para ainda completar, no ano de 2020, eu ainda tive mais um outro vírus que chama-se Epstein-Barr. Passei com muitas dores, foram 28 dias muito difíceis também. E finalizamos o ano no dia 23 ou 24 de novembro, se eu não me engano, eu comecei com os sintomas da Covid. E
começou em mim, logo o Cleiton estava com os sintomas e em seguida a Isadora também com sintomas. Passamos os 21 dias difíceis, com complicações pulmonares, sabendo que tinha um exército em oração por nós e sabendo que o nosso Deus, que nos trouxe até aqui, que fez tantos milagres na minha vida, Ele não nos deixaria, porque o que Ele quer é que nós possamos proclamar estas maravilhas que Ele faz em nós. E o que eu posso dizer para vocês nesta noite é que Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. E por isso eu sou muito alegre, nós somos felizes por este motivo. Amém. Amém. Poderia já terminar a mensagem aqui, né, pastora Edmilson? Poderíamos encerrar aqui, mas, como eu falei, esse texto que eu li com vocês agora há pouco, ele falou muito ao nosso coração, principalmente nesses dias de dezembro, que nós fomos acometidos pelo Covid, porque tem uma certa similaridade com tudo que nós já passamos, né? Eu queria destacar algumas coisas com vocês. Primeiramente, qual foi a postura do rei Josafá, qual foi a postura do povo de Judá. Se você lembra, a primeira coisa que aconteceu, o rei ficou alarmado. Em outras traduções, usam as expressões assustado, temeroso. E alarmado significa assustado, desassossegado. Mas eu penso que sentir-se temeroso é porque quando nós olhamos para as nossas possibilidades, quando nós olhamos e enxergamos as nossas fraquezas, quando nós olhamos os recursos que estão à nossa volta, quando nós enxergamos os impossíveis, nós ficamos com medo. E é normal. Isso é uma coisa bem humana. Este rei, ele sabia que os invasores tinham um exército muito superior. E quando nós fomos infectados pelo Covid, veio esse sentimento sobre as nossas vidas, porque Simone teve várias tromboses, como vocês ouviram. A nossa filha, no ano de 2019, foi quando eu comecei a conhecer o pastor Edmilson. Ela foi diagnosticada com câncer. 25 anos de idade, câncer de tireoide. Eu nunca vou esquecer o dia que fui buscá-la no consultório e ela tinha recebido o diagnóstico. E ela entrou no carro assim, num misto de alarmada, assustada, temerosa. E ela olhou para mim e falou assim, é câncer, sim. Eu falei, o que um pai fala nessa hora, né? Eu falei, tá bom, mas você escolhe outra coisa para morrer, que não é esse câncer que vai te matar, em nome de Jesus. E ela olhou para mim, e eu perguntei, você está com medo? Ela falou assim, eu estou, pai. Eu falei, eu também, mas vai dar tudo certo, vamos confiar em Deus, porque na nossa história, nunca Deus nos abandonou. E Isadora, você é um milagre. Por que Deus faria algo diferente agora? É um desafio de fé para a sua vida, minha filha. Mas o medo era uma coisa que nos deixou assim. E nós ficamos sempre temerosos. Eu sou hipertenso, tomo minha medicação, eu me cuido. Mas o nosso quadro era desfavorável. E aí, eu estou à frente do Ministério Ancorar aqui, nós trabalhamos com os profissionais de saúde, e veja você, né, eu visitei tantas UPAs, tantos hospitais, e eu não fui contaminado em nenhum deles, eu fui contaminado dentro de casa. E eu liguei para as pessoas, nós temos amigos dessa área, e naqueles dias que nós fomos infectados, não havia leitos, estava aquela sobrecarga no sistema, como está agora recentemente. O contexto não era bom, é óbvio que nós ficamos temerosos. Eu queria perguntar para você, talvez você esteja hoje sentindo-se assim, temeroso. Você está olhando para o lockdown, você está olhando para as notícias alarmantes, você está escutando os mensageiros de desgraça que estão por aí a todo tempo, e esse sentimento é humano, e você está com medo. Eu queria dizer para você, não desanime, não fique com medo, porque a batalha é do Senhor.
Esse rei, então, outra postura dele que me chamou muito a atenção, ele decide buscar a Deus, ele decide falar com Deus. Então o povo, se você depois em casa ler o verso 13, diz que todo o povo de Judá veio para Jerusalém, foram falar com o rei, todos, homens, mulheres e até crianças de colo, estavam lá para buscar o auxílio de Deus, e juntos eles optaram por orar em vez de ficarem desesperados. Falar com Deus sempre é a melhor opção, pois muito maior do que quem ora é aquele que ouve as orações. Eu quero compartilhar um texto que eu gosto muito sobre oração, que está em Apocalipse 5:8, que diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Talvez na sua mente você ouviu uma vozinha: para que orar? Não vai dar certo. Você acha que Deus vai se importar com você? Talvez essa vozinha do inimigo da sua alma esteja eliminando a sua esperança, a sua confiança. A nossa batalha maior é na mente. E talvez ele esteja dizendo: não, o diagnóstico é terrível, você não vai escapar. Não, a pandemia vai se alastrar por muitos anos, você vai falir, você vai quebrar. E eu quero desafiar você a buscar a Deus. Porque quando você ora, e Deus não se importa com orações maravilhosas, com frases de efeito, mas Deus ouve um coração contrito e quebrantado. Quando você é honesto com Deus, quando você põe os seus sentimentos ali diante do Pai, quando você abre o seu coração, quando você se derrama e diz: Senhor, eu não suporto mais ficar com a minha empresa fechada. Senhor, não estou mais suportando essa quimioterapia. Senhor, está difícil ficar nesse respirador. Senhor, eu não estou suportando mais. O Senhor pode me socorrer? E ali também foi proclamado um jejum nacional. Eu queria dizer para você que jejum não é uma ferramenta de barganha com Deus para conseguir o que nós queremos. Não funciona desse jeito com Deus. Jejum é uma atitude oriunda de uma necessidade imperativa, onde nos abstemos daquilo que nos é importante para o corpo, que é o alimento, como uma forma de dizer a Deus que na situação que estamos vivendo, a presença dEle é a mais importante. O jejum enfraquece a nossa carne, mas torna sensível a nossa espiritualidade. O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus, afasta demônios e aumenta o poder da oração. Quer um exemplo? Em Mateus 17:21, os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio e Jesus respondeu que aquela casta só sairia com jejum e oração. Na nossa luta contra o Covid, nós oramos e pedimos ajuda da igreja para que orassem por nós. Nós não conseguimos fazer jejum, apesar de que muitas vezes nós não tínhamos nem ânimo para comer. Mas nós oramos, nós clamamos. A Simone não contou, mas teve um dia que foi assim muito marcante, porque a Simone começou a se sentir mal e nós tínhamos comprado um aparelhinho para medir a nossa saturação, ver se a oxigenação estava boa, e o índice dela começou a despencar, e ela começou a ficar assustada, e nós também ficamos assustados, e ligamos para o médico, ligamos para quem poderia nos ajudar. Eu passei pelo WhatsApp pedido de oração: orem por nós, a situação aqui ficou feia, ficou grave. E eu chamei a minha filha, e para mim acho que foi a oração, o clamor mais difícil que eu fiz na vida, porque eu conseguia dizer uma palavra, e aí tinha que respirar várias vezes para dizer outra, e foi uma oração toda entrecortada. Minha filha também, nós estamos com comprometimento nos pulmões, eu estava com 30%, a Isadora com 20%, a Simone com 30% também. E aquela oração foi difícil de proferir, mas a gente foi tão sincero e pedimos com tanta vontade que Deus nos acudisse, e Deus nos acudiu naquele instante. E Deus mandou uma profissional que cuidou da Simone, ela ensinou exercícios respiratórios e a saturação dela foi aumentando, e eu posso dizer que o nosso coração naquele instante ficou em paz.
E nós ficamos naquele, sabe, naquele limiar de ver a Simone sendo hospitalizada. Deus nos preservou internados dentro de casa. Não precisamos ir para o hospital. Deus nos ouviu. Eu queria compartilhar também um pouquinho do conteúdo da oração. Eu não falei todos os versículos aqui, mas dos versos de 6 a 12, você pode ler depois. Nós vemos que, primeiramente, o rei reconheceu a soberania e o poder de Deus, reconheceu os feitos que Deus já tinha feito, o que ele pode fazer. Ele relembrou o que Deus havia prometido no passado a eles como povo de Deus, explicou com detalhes o que estava acontecendo, a retribuição ingrata desses povos invasores, porque no passado, esse povo, quando dominou a terra ali, foi benevolente com eles, eles responderam agora com ingratidão. Mas o rei reconheceu as fraquezas pessoais e as fraquezas do seu reino. Eu quero destacar o verso 9 que diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, no nosso caso aqui é pandemia, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Destaco também o verso 12 que diz: ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Eu queria destacar que, lendo um comentarista de nome Martin Selman, ele diz o seguinte sobre esse versículo: é uma das expressões mais comoventes de confiança em Deus que se pode achar na Bíblia. Reconhecer a própria fraqueza é uma atitude que demonstra muita força, porque é num beco sem saída que se encontram os milagres. Eu quero compartilhar um texto que sempre vem ao meu coração, numa tradução diferente, que está lá em Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 24, na versão A Mensagem. Tem uma linguagem bem contemporânea que diz assim: nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo. E como me lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que me lembro e, ao lembrar, continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. E eu me apego ao Eterno. Digo e repito: Ele é tudo o que me restou. Nos dias de sofrimento, de angústia, de não poder respirar direito, dor no corpo, você não consegue nem raciocinar, você não consegue ler um texto direito, você não consegue assistir um filme, o cansaço é extenuante, aquilo é opressor. Passar pelo Covid não é uma situação tão fácil. E Deus nos preservou e o testemunho da Simone diz tudo. Nós temos uma trajetória de ver o impossível acontecer. Por isso que eu posso dizer para você com muita tranquilidade: olha, o fundo do poço também é lugar de milagres. Sabe outra atitude que o rei teve? O rei e o povo se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, descendentes dos coreitas e coatitas, ergueram suas vozes e louvaram ao Senhor no meio da dificuldade, durante as ameaças iminentes, no fundo do poço. E quando o povo se deslocou para onde Deus havia determinado, o rei Josafá disse ao povo: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Então o rei instruiu o povo a cantar assim: deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Você tem adorado ao Senhor na sua casa? Você tem reconhecido que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos divinas dEle? Você tem visto o que Ele tem feito? Quanta gente tem sido curada? Quanta gente tem sido liberta? Quantas pessoas estão experimentando uma vida nova?
Você tem falado isso para Deus? Você tem exaltado o nome dEle? Eu aprendi a louvar o Senhor nos momentos bem difíceis da minha vida. Foi em 2005, meu pai, ele foi atropelado e ele chegou num hospital muito ruim. E não davam nem um dia de vida para ele, mas ele conseguiu ficar 14 dias internado numa UTI, com fraturas múltiplas de crânio, perdeu uma vista, 3 costelas fraturadas, ali tinha muito sangue dentro do pulmão, inflamação, respirador artificial. E chegou, nós daqueles dias compramos um CD de uma música que fala sobre isso. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. E acho que foi numa quarta-feira pela manhã, nós estávamos indo de casa para o hospital cantando esta música, e nós paramos o carro e começamos a orar e pedir: Deus, se o Senhor puder levar meu pai a abreviar este sofrimento, eu entrego ele nas Tuas mãos. E continuamos louvando, e quando nós chegamos ao hospital, quando me identifiquei para visitá-lo, já me chamaram para o canto e informaram que ele havia entrado em óbito naquele instante. E nesses dias de Covid a gente tem cantado: em Teus braços é o meu descanso, Jesus, em Tua presença, só para Te adorar. São cânticos que muita gente conhece. E nesses dias também, os pastores dessa igreja me passavam mensagens de ânimo, de esperança: não desanime, a cura está próxima. E foi muito legal. E sabe, eu quero compartilhar o último tópico dessa noite, é o que Deus fez. Você sabe o que Deus fez. Já estamos compartilhando, né? Mas quero destacar a 2 Crônicas 7,14, que é um versículo que eu queria deixar para você essa noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. No verso 15 do capítulo 20 que nós lemos aqui, diz assim: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saia para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. E se você ver o resto da história, eles saíram louvando ao Senhor e foram para o vale que se chama Vale de Beraca, e lá encontraram todo aquele exército enorme. Só encontraram cadáveres e passaram 3 dias juntando os despojos e não conseguiram juntar tudo, e começaram novamente a louvar e a adorar o Senhor. E sabe, outro testemunho. Não, essa noite é uma noite de testemunho. Essa mensagem é mais de testemunho do que qualquer coisa. Nesses dias de Covid, a Simone, da pandemia, a Simone resolveu, ela tem um escritório de advocacia, e ela fechou a casa onde o escritório estava colocado, devolvemos o imóvel, e foi todo mundo para trabalhar em home office. E ela contratou uma pessoa nova, uma advogada, uma professora universitária da área de Direito, doutora Alessandra, e a cada momento que nós tínhamos contato pessoal com ela, principalmente eu, conseguia compartilhar da palavra de Deus, e eu via que ela tinha uma sede, que ela queria ouvir, e a gente foi compartilhando, e ela foi infectada, nós também fomos infectados, mas convidamos ela para participar do nosso PGM. E à noite, o roteiro dizia assim: o que você espera deste final de ano? E ela respondeu: eu espero que nesse fim de ano, até por questão do Covid, de eu estar aqui 14 dias trancada dentro de casa, que seja uma espécie de retiro para mim, que eu possa conhecer mais de Deus, que eu possa me aproximar mais dele. E veio o clique do Espírito Santo, e eu pedi para o pessoal fechar o áudio, e comecei a falar com ela, e fui explicando o plano de salvação para ela.
e perguntei se ela já tinha entregue sua vida a Jesus. Ela falou assim, e nunca. Eu perguntei, você não gostaria de fazer isso hoje? Ela disse, eu quero. E ela começou a chorar, e nós começamos a orar, ajudamos ela a fazer uma oração de entrega, de confissão de pecados, e ela entregou o seu coração a Jesus. Ela, assim como nós também, estávamos numa fase que nós não conseguimos dormir durante a noite, e eu pedi a Deus que desse aquela noite a melhor noite de sono dos últimos tempos na vida dela. E no dia seguinte ela falou assim, ai pastor, foi a melhor noite da minha vida. Sabe, você olhar uma pessoa debilitada por um vírus tão terrível, mas com os olhos brilhantes, o coração alegre, porque tinha encontrado Jesus no meio de uma pandemia. Foi uma vitória sobre o pecado e as trevas, foi um dia de salvação. Eu queria dizer para você que essa noite Deus pode fazer algo similar ao que fez na minha vida, ou quem sabe até muito maior. Eu sei que você tem atravessado dias difíceis, e talvez muito mais difíceis do que nós atravessamos. Talvez você precise fazer nessa noite igual o povo de Judá, que pediu ajuda de Deus, reconheceu o seu poder, o que Ele pode fazer. Talvez você tenha que lembrar das promessas recebidas da divina mão de Deus. Talvez você tenha que explicar detalhadamente o que está acontecendo na sua vida, as injustiças, a impotência, reconhecer a sua limitação, sua fraqueza. Talvez você tenha que orar mais, jejuar, cantar louvores, adorar a Deus, porque esse povo fez isso, eles obedeceram a Deus, eles confiaram. E o legal é que Deus ouviu, Ele instruiu, e Ele agiu e livrou o seu povo. E isso pode acontecer com você essa noite. Então eu queria desafiar você nessa noite. Você talvez já tenha uma experiência com Deus, você sabe que Deus é bom. Mas o que você tem enfrentado tem te tirado o sono à noite, tem te trazido preocupações, desânimo, sentimentos de impotência, de fraqueza. Eu queria fazer um desafio a você, onde você estiver aí, na sua casa, no seu trabalho. Talvez você esteja no carro, você tenha que parar agora. Se você puder dobrar os seus joelhos diante do Senhor e começar a falar para Ele como é que está o seu coração, que lutas você tem enfrentado. Ele sabe de todas as coisas, Ele espera só que você possa ter uma atitude de se humilhar na presença dEle, para que Ele possa te curar, para que Ele possa curar a sua terra, para que Ele possa restabelecer a tua saúde. Você quer fazer isso? Faça agora. Dobre os seus joelhos. Meu segundo desafio é para que eu quero fazer uma pergunta a você. Você é uma criatura feita por Deus, ou você é um filho de Deus? Você é um legítimo filho de Deus? Ah, pastor, eu não sei. Então eu vou te dar uma resposta aqui pela Bíblia. Não é o pastor Cleiton, é a palavra de Deus que vai dizer para você. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Receber a Jesus, crer que Deus o ressuscitou, que Ele está vivo, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Você, alguma vez, alguém te fez esse convite? Eu estou te fazendo esse convite essa noite. Se você está tomando essa decisão ao lado de Cristo, pode escrever ali no chat, pode escrever, mande uma mensagem para nós. Nós queremos orar por você, nós queremos entrar em contato com você, nós queremos fazer parte da sua vida, queremos ajudá-la a vencer as suas dificuldades, queremos ouvir os seus testemunhos de vitória. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação.
Deus cuida dos seus filhos. Você quer se tornar um filho de Deus nessa noite? Dobre os seus joelhos, dobre o seu coração. Comece a dizer: Senhor, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador nessa noite. E eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele ressuscitou, e que Ele está vivo, e que Ele pode me livrar das situações que eu tenho vivido. Talvez as circunstâncias da sua vida não mudem. Isso pode acontecer também. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não serão alterados. Mas você ter a presença do Senhor ali ao teu lado. Eu escuto muito que as pessoas falam assim: olha, para tudo tem solução, menos para a morte. Eu diria para você que não. Porque Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. E Ele hoje quer te dar vida eterna, para que um dia, quando esse corpo falhar, você poderá entrar diretamente nos braços do Pai. Que é um exemplo claro disso. Jesus está lá na cruz, e um dos malfeitores que foi crucificado com Ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Ele falou assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez o diagnóstico não mude, talvez não ocorra nenhum milagre, mas o melhor milagre que pode haver é você encontrar vida eterna nessa noite. E eu quero fazer esse convite a você. Jesus está te convidando, está te dando essa oportunidade. Não perca tempo. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, com muita propriedade, com autoridade até, que o fundo do poço também é lugar de milagres. Posso orar por você? Posso orar por sua vida? Então, onde você está, feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, nós queremos entregar esse momento agora nas tuas mãos. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. O Senhor é o Alfa, o Ômega, o início, o fim. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é aquele Deus que fez o sol parar, fez o mar se abrir. Pai querido, nós estamos na tua presença, e há pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão clamando por um milagre, talvez num leito de hospital, talvez em casa, diante de problemas, diante da falência, diante de um casamento arruinado, perdendo seus filhos para as drogas, tendo problemas com vizinhos, tendo problemas no trabalho. Pai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu quero pedir agora, visita o Senhor. Pai, tranquiliza esses corações, que a batalha agora seja sua. Pai, aqueles que estão entregando a sua vida a Jesus nesta noite, Pai, abençoa essa decisão. Deus, faz um milagre. O Senhor fez tantos milagres na minha vida, na vida da minha família, e eu queria tanto, Senhor, clamar a tua misericórdia. Senhor, faz um milagre na vida desses que estão carecendo nessa noite, que tiveram a coragem de abrir o seu coração e chamar o Senhor para ajudá-los. Pai, vem com o teu poder, derrama a tua graça, derrama a vitória na vida daqueles que estão clamando agora, Senhor, ao teu nome. Entregamos eles nas tuas mãos, e que o milagre possa acontecer, para que o teu nome seja glorificado. Por isso nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe você. Se você fez essa decisão, se você tem um pedido especial, quer compartilhar conosco, escreva aí no chat. Nós queremos interagir. Tem pessoas interagindo com você nesse instante, vendo a sua necessidade. Nós queremos ajudar você. Fundo do poço também é lugar de milagres. Não desanime. Fiquem firmes, porque a batalha é do Senhor. Amém?